Olá, paz e bem! Estamos aqui no Fé e Razão para entender a matemática protestante segundo Kofunga. É aquele curso que eu dou de como fundar uma gambiarra. Para você ser protestante, você não tem que ser só ruim de Bíblia, ruim de português, né? Ruim de tudo, se bobear. Você tem que ter, né, de história, geografia, né? Por exemplo, história protestante, pelo amor de Deus, é uma piada, né? Geografia temos. Se você é protestante, faz parte do Kofunga, você tem que colocar o Vaticano entre sete colinas, apesar disso ser um erro geográfico. Você tem que adulterar a Bíblia, o português, a patrística e a matemática. Você não tem que ter uma compreensão de matemática. Se você souber um pouco de matemática, você também pode correr o risco de deixar de ser protestante. Então, na escolinha demonical do Kofunga, a gente só ensina somar e divisão. Divisão é algo que tem que ser muito bem como é que eu vou dizer? Introduzido no protestantismo. Né? Não tem protestantismo sem divisão, da divisão da divisão. Então, um aluno Kofunga, defendendo a sua tese, tá? De que Deus não pode ser uma trindade. Vocês me perdoem aqui, eu não vou botar os argumentos de base bíblica dele, porque vocês sabem, quem faz aula do Kofunga, que o protestante tem que ter tudo uma base bíblica, tirando o texto do contexto. Senão você não é um bom aluno do Kofunga. Eu vou só me ater à matemática do cara, que é o assunto em questão, até porque os argumentos bíblicos aqui já foram amplamente refutados, né, no canal do tio Cláudio em alguma pérola protestante. Então, vamos nos ater à matemática do cara, né? O cara bota que a trindade é uma aberração matemática. É 1 mais 1 que não é 3, mas continua sendo 1. Quem pensa assim é o mentecapto ignaro. Caraca, olha, eu gostei do mentecapto ignaro. Realmente, quem pensa que 1 mais 1 vai dar 1, né, e não 3, realmente é o mentecapto ignaro. Mas é aquela coisa, por que o cara diz isso? Ele deve ter procurado mentecapto ignaro papagueando algum pastor. O importante também é isso, é você ser papagaio de pastor, né? Então o que ele bota? A trindade ensina que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, são 3 mais 1 só. E aí ele bota de novo, 1 mais 1 mais 1 mais 1 igual a 1. Isso é matematicamente errado. Só que, aí é que vem um detalhezinho técnico, né? Que eu falo que o aluno Kofunga, o bom aluno Kofunga não tem que saber matemática. Porque a Bíblia fala que o homem e a mulher formam uma só carne. Você tem 1 e 1. Ora, se você botar 1 mais 1 vai dar 2. Então o que Deus está falando é mentira. Se você somar. Mas o detalhe é que Deus fala multiplicar. Então, olha só. Tio Cláudio, tá? Isso aqui é para você que não é aluno do Kofunga. Se você multiplicar 1 vezes 1, o que vai dar? 1. Correto? Um homem e uma mulher que multiplicam, né? Tá lá crescer e multiplicar, não tá crescer e somar, vai formar uma única carne. Por incrível que pareça, e olha que tio Cláudio está dando exemplo matemático. Se você multiplicar 1 vezes 1 vezes 1, vai dar o quê? 1. Eu espero que desenhando, né, as pessoas que não façam Kofunga entendam. Porque é aquela coisa, se você faz Kofunga, né, você não precisa saber desses detalhes técnicos. Agora, se você faz o Kofunga, por favor, ignora a multiplicação para você continuar mantendo a sua seita. Né? Aí ele vai na porcentagem. Gente do céu. Lindo e maravilhoso porcentagem do cara. Pode Jesus ser 100% Deus e 100% homem? Quem diz que Jesus é 100% Deus e 100% homem é um alfabeto funcional. Porque 100% é uma quantidade totalitária e não fracionária. Exemplo, se eu colocar no galão de 10 litros e não colocar 100%,
Não há como colocar 100% de álcool e 100% de gasolina. Por que não? Você não pode, olha só, preste atenção. Você pode colocar gasolina num galão que ela vai continuar sendo 100% gasolina. E pode colocar o álcool por cima que ele vai continuar sendo 100% álcool. Se eles não se misturarem. Esse é que é o detalhe técnico. Agora, o que você tem dentro do galão? É 50% álcool e 50% gasolina. São as matérias. Correto? Só que Jesus ele é uma pessoa com duas naturezas. Uma humana e a outra divina. E essas substâncias não se misturam. É que nem água e óleo. Elas são distintas entre si. Estão combinadas, juntas, mas não se misturam. Se eu botar num copo água e óleo, eu posso dizer aqui tem 100% óleo e 100% água. Se referindo à matéria, não ao conteúdo. Agora vamos à questão espiritual. Né? Vamos sair da questão, né? Vamos à questão espiritual. Dentro daquele homem que estava possuído pela legião, quantos demônios tinham? Uma legião. Ele estava tomado pela legião espiritual. Você vai ver o número que é uma legião. Vai dizer que ele estava metade de demônio, 100%, um décimo de demônio? Não, ele estava tomado de demônio por inteiro. Espiritualmente falando. Ó, mais uma coisa que legal. Tá vendo esse copo d'água aqui? Esse copo d'água aqui, ele é 100% hidrogênio e 100% oxigênio. É o que forma a molécula da água. Entendeu? Não entendeu porque realmente você pensa na coisa materialista. Correto? Isso é bom para o aluno Cofunga. Não transcender. Né? Não ir da aparência para a essência. Mas isso aqui é uma verdade. Aqui, ó. Aqui tem 100% de oxigênio, 100% de hidrogênio, que se juntam para fazer água. Né? Então, né, a não ser que você me prove que aquele rapaz lá endemoniado do Legião, então vamos supor que a Legião tenha 2 demônios. Ele estava possuído por metade de um demônio e metade de outro demônio? Eu estava possuído por 2 demônios. Eu estou falando que 2 demônios. Olha que a Legião é mais do que 2 demônios. Não é? Então, quando a gente diz que Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus, é que ele é uma pessoa com 2 naturezas, uma humana e outra divina. Quando a gente diz que Jesus Cristo ele é Deus, é porque ele é eterno, ele sempre existiu. Porque Deus é imutável. Então não houve um momento na história que o Pai não fosse o Pai. Porque eles foram criados na eternidade. Mas o conceito de eternidade, né, de transcendência, de ir além da aparência e chegar na essência, é algo que escapa ao protestantismo. Isso é bom. Isso é bom para você que é aluno do Cofunga. Você é um ótimo aluno Cofunga. Não precisa de matemática, não precisa saber de porcentagem, não precisa saber de transcendência. Né? Tem que comparar, nivelar o espiritual ao material. Então, são essas as ótimas características de um aluno Cofunga. Paz para você, meu irmão. Você está show de bola. Né? Então, ele termina dizendo que o diabo é o pai da mentira. Sim, mas é aquela coisa. Para você chegar na verdade, você tem que conhecê-la plenamente. E não ficar nessa mediocridade, né, de não saber matemática, porcentagem, né, o que é transcendência. Né, quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete? Né? A não ser que o senhor me prove
que o cara lá do Legião estava possuído por metade de um demônio e metade de outro. Eu estou contando metade porque eu estou sendo muito bonzinho. Porque a Legião tem muito mais demônios, né? Que conseguiram os demônios entrar numa manada de porcos. Mas é isso aí. Você está indo no caminho certo, Cofunga. Mais um aluno formado na matemática Cofunga, que é o que eles têm que ser bom em divisão da divisão da divisão. Então, gente, paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém.